Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 4 de novembro, nós vamos meditar de Lucas, do capítulo 18 ao capítulo 21. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Nós vamos ouvir hoje a parábola do juiz iníquo. Com essa parábola, Jesus quer dizer que nós devemos sempre orar sem esmorecer, ou seja, sem desanimar. Jesus fala da importância da perseverança. Olha só isso. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia uma certa cidade, um juiz, que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo: bem, que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha me molestar. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E aí, logo em seguida, ele vem trazendo uma parábola também sobre o fariseu e o publicano. Olha que interessante. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezarem os outros. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Olha só, né? Desta forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como esses demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Já um publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim que sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Jesus, ele já falou essa mesma condição através de parábolas diferentes, né? Através, por exemplo, lá em Mateus 23:12, ele fala isso, que aquele que será humilhado será exaltado e o exaltado humilhado. Ele também já falou isso, que nós passamos ontem ainda falando sobre isso, Lucas 14:11. E aí, por fim, logo em seguida, Jesus vai abençoar as crianças, dizendo que dos tais é o reino dos céus, né? Ele também falou sobre isso nos outros evangelhos. E ele vai ter um encontro com um jovem rico. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chama de bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes o mandamento: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Todos esses mandamentos estão lá na Torá, né? No Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Está em Êxodo 20, em Deuteronômio 5, 5:16, 5:20, Êxodo 20:12, vai ser repetido em Êxodo 20:14, em Êxodo 20:13. Todos esses nós já passamos na leitura bíblica.
Replicou ele: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Então, ele era um judeu autêntico, que cumpria a determinação da Torá. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dai aos pobres e terás tesouros no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas coisas, o texto fala: quando Jesus falou a respeito dos bens, ele ficou muito triste, porque era riquíssimo e não queria abrir mão, né? O perigo das riquezas, também nós já falamos a respeito disso em Mateus. Jesus, vendo assim ele triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? E ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa para te seguir. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais, filhos, por causa do reino de Deus, que não será no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Ou seja, a recompensa, não é? Não só aqui, mas no reino dos céus. Jesus outra vez vai falar a respeito da sua morte, mas também da sua ressurreição, né? Vai curar o cego de Jericó. É lindo falar sobre esta cura, porque Jesus ia passando, né? E disseram para ele que Jesus ia passando por ali, e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, né? E muitas vezes nós somos influenciados pelo meio que nós vivemos. Esse cego não. O texto fala que muitos o repreendiam, mandava ele calar a boca, mas ele gritava mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, mandou que lhe trouxesse, e tendo ele chegado, perguntou: o que queres que eu te faça? Ele respondeu: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou, né? Imediatamente ele tornou a ver e seguiu a Jesus, glorificando a Deus. E aí no capítulo 19, nós vamos ter uma passagem que eu amo, que é Zaqueu, o publicano. Esse texto só nós vamos encontrar em Lucas. Entrando em Jericó, atravessou Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia, por causa da multidão e porque ele era de pequena estatura. Então ele correu adiante, subiu numa árvore, né? Aqui fala que era um sicômoro, né? Uma árvore que ela tem muitos espinhos, olha só, a fim de vê-lo, porque por ali Jesus havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. Ele desceu com toda a pressa e recebeu Jesus com alegria. Todos os que viram murmuraram muito, dizendo que ele hospedava-se na casa de homem pecador. Entretanto, né, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha aqui, Zaqueu, um homem rico, né? E olha a atitude diferente do jovem rico. A riqueza foi um empecilho para ele se achegar a Deus. Zaqueu não. Zaqueu
ele era um maioral, ele era um homem importante, ele era um homem rico e ele subiu numa árvore para ver Jesus, não é? Ele não viu nada que pudesse impedir ele de conhecer Jesus. E Jesus, que contempla o coração nosso, não é? Percebeu qual era a sede e a fome de Zaqueu por conhecer a verdade do reino dos céus. E aí, nós vamos continuando na nossa leitura bíblica, nós vamos ver a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Já falamos desse episódio, né, no livro de Mateus e de Marcos, e aí nós vamos ver que aqui, porque o Senhor, ele coloca umas vestes, né, ali pelo chão, pega o jumentinho, e Jesus entra jubilando, né, por Jerusalém. E aí, Jesus vai chorar à vista de Jerusalém. Quando ele ia chegando, vendo a cidade, ele chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti verão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e todos os lados te apertarão o cerco. Não te arrasarão e os teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação, né? Então eles não receberam a Jesus como Rei, como Senhor, como Salvador, né? E no versículo 38 diz: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Isso está declarado em Salmo 118 e 26, não é? E nós vamos ver a autoridade de Jesus e o batismo de João também, já falamos sobre isso. Os lavradores maus, também essa parábola já falamos a respeito dela. E a oferta da viúva pobre, falamos também sobre ela, de que Jesus observa os ricos ofertarem e cada um quer tornar aquele momento algo, né, onde todos admirem, olhem quanta oferta este está trazendo ao templo. E aquela viúva, né, a que chama a atenção de Jesus, viu certa viúva pobre lançar 2 pequenas moedas. E ela se tornou o exemplo para Jesus ensinar aos discípulos aquela manhã. E aí nós vamos ver Jesus falando sobre a destruição do templo, né, que eu já falei a respeito disso, que era muito mais do que um templo físico. Jesus estava falando a respeito da sua morte, os princípios das dores, né, a parábola da figueira, que aqui nós vamos trazer um pouquinho, né, o Apocalipse. Falei também na ocasião que isso também tinha muita relação com aquilo que Daniel profetizou em Daniel 7, né? Então nós vemos que os evangelhos, ele testifica muito a respeito do Antigo Testamento. Sempre estamos fazendo correlação de profecias trazidas por Isaías, por Jeremias, por Ezequiel, né? Pelos profetas menores, todos se cumprindo aqui, na época em que Jesus esteve entre nós. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração. Ensina-nos a Tua verdade, muito mais, leva-nos e ajuda-nos a praticá-la no nosso dia a dia. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e tudo o que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.